Olá para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Estamos iniciando mais uma edição do programa Falando Sério comigo. Temos aqui a presença de Magno Araújo. Magno, seja mais uma vez muito bem-vindo aqui ao nosso programa. É uma honra poder estar com você aqui, onde você traz sempre, o deslancha vários temas que é proposto aqui pelo programa. E hoje, Magno Araújo, vamos falar sobre algumas mudanças que o Congresso Nacional já está prestes a fazer, E gostaria que você falasse aqui para os nossos amigos internautas que mudanças são essas. E uma delas, Magno Araújo, é exatamente a volta das coligações na eleição proporcional. Você pode falar para os nossos internautas o que seria essa volta das coligações, uma vez que recentemente foi retirada e agora colocou mais uma vez, ou está prestes a voltar mais uma vez? Olá, Cleudson. Olá ao amigo internauta. Satisfação estar aqui mais uma vez para a gente continuar debatendo esses temas tão importantes, esses temas que de uma forma ou de outra sempre mexem com o dia a dia da população. Cleudson, só fazer aqui um registro, gostaria de externar aqui os nossos cumprimentos à população de Cumaru do Norte, que também acompanha o nosso quadro Falando Sério através da TV Top Norte, do programa Alerta Geral. Deixar aqui o nosso abraço à direção da TV Top Norte. Cleudson, eu não sei se você já notou, e isso é de praxe, todos os anos, em véspera de eleição, o Congresso Nacional, os parlamentares geralmente se movimentam para fazer mudanças, alterações no Código Eleitoral, e nesse ano não é diferente. Como você falou aí, a Câmara criou uma comissão para fazer aí algumas alterações, algumas mudanças no Código Eleitoral, e uma dessas mudanças é justamente essa que você falou, que é a volta das coligações proporcionais, que aliás havia sido extinta, inclusive na eleição passada já não vigorou esse sistema, mas os parlamentares entenderam que deve sim voltar esse sistema das coligações proporcionais nas eleições para deputados federais, estaduais e também vereadores. Então, essa é uma das mudanças que está sendo propostas aí, que estão sendo propostas, aliás, por essa comissão na Câmara dos Deputados. Interessante que lá na Câmara dos Deputados também já estão ali analisando a criação do Distritão. Também, aproveitando esse momento oportuno, eu queria que você explicasse para os nossos amigos internautas o que seria esse Distritão. O Cleudson e amigo internauta, há muito tempo vem se falando dessa modalidade aí de eleição de parlamentares, que é o chamado distritão. Ou seja, nessa modalidade, os parlamentares, no caso, isso não vale para eleição majoritária, prefeito, governador e presidente, apenas para as eleições proporcionais, deputados federais, estaduais e vereadores. Esse distritão, ele é simplesmente uma modalidade em que os eleitos são os mais votados e não pelo sistema do coeficiente eleitoral, que considera todos os votos, inclusive dos candidatos que não são eleitos. Ou seja, na eleição proporcional, são contabilizados todos os votos que são dados ao partido, aos candidatos, e aí chega-se ao número, faz-se uma somatória, e aí chega-se ao coeficiente eleitoral. Nessa modalidade de distritão, seriam os mais votados, ou seja, os 5 primeiros mais votados, os 10 primeiros mais votados, de acordo com o número, com as cadeiras existentes, seriam eleitos esses parlamentares. É um sistema que divide opiniões. Os que são contra esse sistema dizem que seriam favorecidos essas pessoas que já são aí do meio político, que são mais conhecidas, personalidades, artistas que ingressam aí no meio político, teriam mais facilidade por serem mais conhecidas nesse meio artístico, nesse meio aí de personalidades, então teria mais facilidade para se eleger com um determinado número de votos. Os que são contra essa modalidade dizem que nesse caso muitos votos seriam perdidos, porque no sistema atual todos os votos são contabilizados para eleger aí os deputados, os vereadores nessa modalidade, ou seja, nenhum voto é desperdiçado. Os votos que são dados nos partidos e nos candidatos, inclusive que são os candidatos perdedores, são aproveitados nesse sistema. No distritão não, são apenas os mais votados. Então há essa divisão, há
como é que se diz, esse pé atrás com quem acha que esse sistema não seria um sistema que seria mais adequado para eleger os representantes da sociedade. Vamos aguardar, como eu já falei, essas mudanças ainda estão sendo estudadas, foi criada essa comissão aprovou aí a criação do Distritão e da volta, como a gente já falou anteriormente, das eleições proporcionais, e vamos esperar para ver se tudo isso vai passar no plenário. Magno, também lá na Câmara de Deputados estão criando aí a verba específica. Uma verba específica exatamente para mulheres e negros que devem se candidatar. É isso? Explica direitinho para a gente. Exato, Cleudson. Essa eu veria até com bons olhos. Eu acho que dessas muitas mudanças, essa daí seria uma mudança que é mais aceitável, é mais palatável, que seria a criação de verbas específicas para candidatos negros e também para mulheres. Ou seja, essas duas categorias a gente vê, e isso é real, que são muito poucos os negros aí na vida pública e também as mulheres. Claro, mulheres têm aí de forma gradual aí aumentado o número, a sua participação aí no legislativo, na política, mas ainda é muito pequeno, muito aquém daquilo que deveria ser. Então, entre essas mudanças está a criação de um fundo específico para alimentar as campanhas de mulheres e de negros. Então, eu acho que essa sim é uma mudança que é bem-vinda, é vista com bons olhos, espero que seja aprovada. Interessante que também está tramitando na Câmara, na Câmara de Deputados, né, que está tramitando isso, é a questão o que está chamando aí a atenção nos últimos dias é o voto preferencial. Esse voto preferencial, Magno, ele meio que tiraria o segundo turno, é isso? Cleudson, na prática seria mais ou menos isso. A presidente da comissão que está na Câmara Municipal, aí analisando essas mudanças, propõe nessa eleição que seria apenas para presidente da República o voto preferencial. Na prática, o que seria? Os 5 primeiros candidatos seriam selecionados e só seria eleito o presidente aquele que tivesse 50% dos votos mais um voto. Um exemplo prático para que o nosso internauta possa entender. Vamos supor que no Brasil todo exista 100 milhões aí de eleitores. Então, o candidato que conseguisse 50 milhões de votos e mais um voto seria então eleito e não haveria mais esse segundo turno. Então, ou seja, é um sistema em que só o candidato que conseguisse 50% dos votos mais um voto seria eleito. Ou seja, se nessa corrida com 5 candidatos, um exemplo, o primeiro não conseguisse aí obter 50% e mais um voto, eles juntariam todos esses votos e aí, de forma que não também se desperdiçasse votos, o candidato que seria eleito, como a gente já frisou aqui, seria o candidato que obtivesse 50% dos votos mais um voto. Na prática, isso realmente acabaria com o segundo turno. Eu acho que é um sistema que ainda deveria ser bastante difundido, deveria ser um tema mais debatido para que as pessoas pudessem entender que, num primeiro momento, realmente é um pouco difícil de se entender. Até porque foi uma coisa criada muito rápido, de supetão, essas mudanças, então ainda tem mudanças ainda que o eleitor, para poder entender, precisaria de um debate, de uma explanação melhor, para que as pessoas, o eleitor, que é o maior interessado, pudesse ficar por dentro dessas novas regras. Então, no caso, essa que seria o voto preferencial, seria basicamente isso aí, para presidente. Não seria eleito o presidente, porque geralmente a gente vê que nas eleições sempre tem segundo turno, porque o primeiro candidato, o primeiro colocado, nunca consegue 50% mais um. Então, ou seja, sempre tem o segundo turno. E nesse caso seria o candidato que seria eleito, seria o candidato que tivesse 50% dos votos mais um voto. Vamos aguardar, vamos esperar para ver se essa nova mudança ela vai ser uma mudança palatável, uma mudança que vai fazer sentido e que o eleitor, claro, se identifique aí com essa mudança. Ok, caminhando aqui então para o nosso último tópico, que é da questão das mudanças aí nesse período de eleição que já está vindo. Falar em eleição, já está chegando, né? Já começa aí todo os amparos, né, em relação à política, tanto estadual quanto o nacional, né, que é para o presidente,
governador do estado, enfim. Magno, ao falar em presidente, o presidente da Câmara também já tem sinalizado novas mudanças aí do sistema nesse caso, do presidencialista para parlamentarista. Explique para nós o que seria isso entre presidencialista e parlamentarista. Que sinalização seria essa que o presidente da Câmara já começou a sinalizar? Cleudson e amigo internauta, eu não sei se você se recorda que, se eu não me engano, em 94 ou foi 95, houve um plebiscito aqui no Brasil para se mudar o sistema de governo, ou seja, o sistema presidencialismo ou o sistema de parlamentarismo, ou seja, presidencialista ou parlamentarista. Na época, o sistema presidencialista venceu, continuou, e agora volta-se de novo a comentar aí, sobretudo na Câmara Federal, por parte do presidente da Câmara, a volta aí, ou seja, ou pelo menos a volta de se estudar a mudança do sistema de governo, que seria o parlamentarismo. Ou seja, nessa modalidade, ao contrário do presidencialismo, a eleição ocorre de maneira normal, o presidente é eleito pelo voto popular e a Câmara também, como acontece normalmente. Só que a Câmara iria escolher um só representante da Câmara, do Congresso, para praticamente governar no lugar do presidente. Nesse sistema, o presidente praticamente ele é um presidente decorativo, ele apenas representa o Brasil, recebe autoridades, participa muito dificilmente, muito raramente, aliás, de algum evento representando o país. Basicamente, quem resolve todas as questões é o primeiro-ministro. E a alegação é que, com 30 anos aí da redemocratização do Brasil, 2 presidentes aí já foram cassados e já existem aí na Câmara aproximadamente 124 pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro. Então o presidente da Câmara acha que esse é um sistema em que é muito fácil se caçar um presidente, pedir o impeachment de um presidente. Então ele acha que seria necessário então a criação, ou pelo menos voltar a estudar essa possibilidade de ter o parlamentarismo aqui no Brasil. Eu particularmente acho que não. Eu acho que, como eu frisei no início, em 94 ou 95, houve um plebiscito, a população não quis. Essa alegação de que é muito fácil caçar um presidente, eu acho que não se sustenta, porque o primeiro-ministro também, como é um parlamentar, ele está sujeito a ser derrubado, a ser caçado também como qualquer outro, porque a corrupção ela independe da condição do sistema de governo, ela existe independentemente de qualquer coisa. Então, ou seja, se o presidente pode ser empichado, eu acho que o primeiro-ministro também pode ser derrubado, pode ser cassado, e isso não vai evitar. E as pessoas não estão bem familiarizadas com essa questão do parlamentarismo, e sim com o presidencialismo. Pode não ser o melhor sistema de governar, mas é o que existe aí, é o que a gente já está acostumado. Mas vamos aguardar. Por enquanto, o presidente tem sinalizado que quer colocar isso em discussão, para que se volte, ou pelo menos para que se possa escolher novamente aí o sistema de governo aqui do Brasil. Vamos aguardar, vamos esperar, porque assim como essas mudanças que a gente falou no Código Eleitoral, elas foram aprovadas apenas num primeiro momento por uma comissão que foi criada na Câmara Federal. Agora, essa aprovação criada por essa comissão vai ter que passar em plenário, ou seja, todos os 513 deputados vão ter que votar para aprovar ou não essas mudanças. No caso do parlamentarismo, apenas ainda é uma vontade do presidente colocar em discussão. Mas vamos aguardar, vamos esperar. Não passou uma vez, acredito que não deve passar novamente, mas vamos ver. Se prosperar, vamos ver no que é que vai dar. Exatamente. O que nos resta aí é esperar, para ver em que vai dar tudo isso. Magno, olha só, cria-se uma expectativa para a volta às aulas presencial aqui no município de Redenção, sendo que seria o primeiro município do sul do Pará que teria aula presencial da rede municipal, né? Eu queria saber de você, e para levar até os nossos internautas, como que você vê tudo isso, essa questão? Ainda, nem todo mundo foi vacinado, vê que os servidores foram vacinados, mas as crianças não foram. Como que você consegue ver tudo isso? Você seria, no seu ponto de vista, a favor dessa volta às aulas ou não? Eu, particularmente, eu não sou.
mas tem muitos, né, eu queria saber o seu posicionamento em relação a isso. Ô Cleudson e amigo internauta, a gente sabe que seria o melhor dos mundos se agora a gente pudesse voltar à normalidade de uma forma plena, mas a gente sabe que isso ainda não é possível. A gente tem visto aí que o Brasil tem começado a iniciar essa volta à normalidade, mas ainda não é uma coisa absoluta, ainda não é uma coisa plena. Tratando-se aqui de redenção no caso da volta às aulas, inclusive o secretário de Educação, Vanderlei Moreira, já sinalizou que as aulas no município, das escolas municipais devem voltar agora no final desse mês. Num primeiro momento de forma híbrida, ou seja, uma parte presencial e outra parte ainda no sistema remoto. E também é importante falar que já houve uma reunião entre o próprio secretário de Educação, educadores e também o Ministério Público para definir essa questão. O Ministério Público ainda não deu o seu parecer, mas a gente tem informações de que é provável que o Ministério Público não concorde com essa volta às aulas, ou seja, ainda há essa dúvida, porque, claro, a gente sabe que Redenção tem avançado muito nessa questão da vacinação. A gente vê aí que as coisas começam a voltar à normalidade aqui na cidade, mas, claro, essa questão da volta às aulas é uma questão ainda meio complexa, porque envolve a participação de alunos, de crianças, de adolescentes, que nessa faixa etária normalmente ainda elas não são vacinadas, até por uma questão da idade, que a vacinação ela é para o público de 18 anos para cima, de 18 anos para baixo não é obrigatória a vacinação. Então ainda há um receio ainda, sobretudo de pais de alunos que ainda estão com o pé atrás com relação a essa questão da volta às aulas. O bom seria que realmente tivesse tudo já resolvido nessa questão aí do contágio, mas a gente sabe que não é. Então, claro, há sim um risco ainda de contaminação, por isso que muitos pais ainda estão com o pé atrás. Inclusive, a Secretaria de Educação fez uma pesquisa para saber sobre a questão da opinião da volta às aulas, e o placar foi um pouco apertado, ou seja, significa dizer que praticamente ainda quase metade aí dos pais de alunos e da população ainda está com receio e não quer que as aulas sejam retomadas agora. Eu penso, já que já estamos finalizando o ano, falta apenas 4 meses, né? Por que não retornar a partir de janeiro? Tudo tranquilo, já começa, né? A grande maioria, se não o Brasil inteiro, já esteja praticamente vacinados da primeira dose da vacina, e por aí vai, né? Cleudson, faz sentido sim esse seu pensamento, porque a gente sabe que independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer medida que se tome, ainda vai sim haver sempre o risco. E quando há o risco, ainda que seja de 1%, é um risco. Então, a gente sabe que a vacinação, apesar de estar num ritmo bom, ela ainda não atingiu os 50%, 70%, aliás, que é o que recomenda a Organização Mundial de Saúde, para que se tenha uma população vacinada e aí consiga-se voltar à normalidade. E a gente sabe que, apesar de já ter aí um pequeno avanço nessa questão da vacinação, mas ela ainda não está ainda 50%. Então faz sentido isso que você está falando, esse seu receio, esse seu alerta, que assim como você também, muitos pais e muitas pessoas pensam dessa forma. Ou seja, voltaria-se às aulas no ano que vem, já com praticamente 80%, 90% da população vacinada, isso tanto no âmbito nacional quanto no âmbito aqui do estado e do município. Então, ou seja, voltaria-se às aulas com 100% de tranquilidade, sem ter mais aquela questão daquele receio de que você ainda possa ser contaminado. Claro, o risco ele vai sempre existir, mas a gente vendo aí a forma como vem sendo feita a vacinação, eu acredito que a partir de janeiro do próximo ano a coisa já vai estar muito bem controlada e as pessoas já podem voltar, não só a atividade escolar, como também as outras atividades que movem a economia do país. E o que a gente pode fazer é esperar, aguardar e torcer para que essa vacinação ocorra de forma célere e rápida e que consiga aí imunizar toda a nossa população, porque eu acho que o que a gente mais quer é voltar à vida normal. É verdade, Magno, muito agradecido aqui por você trazer essas informações, sempre esclarecendo os nossos amigos internautas.
Ok, Cleudson e amigo internauta, a gente sabe que é uma questão ainda muito delicada, então há muitas divergências, então há muitas divisões de opiniões com relação a essa questão da pandemia, e a gente vai estar sempre aqui trazendo esse tema à baila, trazendo essa discussão para que as pessoas possam aí formar a sua opinião. Então a gente vai estar sempre fazendo esse trabalho informativo, não só com relação à questão do tema pandemia, como outros temas nos mais diversos aspectos. O mais é agradecer a você pelo carinho da sua companhia. Estamos sempre por aqui para trazer informações com credibilidade e responsabilidade para você. Você pode acompanhar o nosso trabalho no YouTube e também na plataforma digital do site de Folha de Carajás. Basta você clicar lá no www.folhadecarajás.com.br, Magno? Só.com. Só.com. Bom, então, obrigado a todos vocês e até a próxima edição. Um forte abraço a todos e até mais.